Essa aqui não tem nada de engraçado, tá? Essa é complicada. Mais de 500 trabalhadores foram encontrados hoje em situação de escravidão. Olha, assim, pessoal, sinceridade. Eu sei que o juridiquês tem toda essa questão dos termos, tá? Ahn, que é complicado. Eles têm que usar esses termos mesmo. Mas assim, ó, para mim não existe análogo à escravidão. Ou as pessoas estão sendo escravizadas ou não estão sendo escravizadas, tá? As pessoas estão trabalhando na construção de uma usina de cana no Mato Grosso, vindas principalmente do norte e do nordeste, tá? Ah, isso para mim não tem outro nome. E eu posso estar completamente equivocado no que eu estou falando, mas para mim isso não tem outro nome. Isso é escravidão e ponto final, tá? Porque as pessoas são trazidas de um local para outro, tá? Com promessa de trabalho, que talvez lá no local de origem delas as condições não sejam as melhores, e as pessoas vão e chegam lá e se deparam com essa realidade. A única diferença é que elas não foram compradas ou trazidas no laço, né? Mas com certeza no trajeto do seu local onde elas foram cooptadas até o local onde elas foram escravizadas, a coisa já mudou de figura. Então, olha só, as pessoas. Deixa eu me corrigir aqui. Vou me corrigir em tempo real. Elas foram compradas, sim. Foram compradas como quem comprava uma pessoa para escravizar, tá? Por quê? No momento que na tua região de origem tu não encontra meios de sobreviver e trazer o sustento para tua família com qualidade, e aí te aparece alguém te oferecendo uma oportunidade de trabalho em outro local, está literalmente comprando a pessoa. Ainda que isso não esteja claro na negociação, na exemplificação na demonstração da proposta. Mas foi uma compra. Comprou a pessoa. Então, assim, ó, retiro tudo que eu disse. É escravidão mesmo, tá? Não é, para mim, pessoal, não é o fato delas estarem somente instaladas em locais com essas condições aqui, ó, com esse banheiro desse jeito. Meu Deus, eu tava falando e apontando o dedo, só que eu esqueci que vocês não vão ver meu dedo. Então eu peguei e usei o mouse. Não é só essa questão aqui do alojamento deles, das condições sanitárias inexistentes. Eram 563 pessoas que estavam vivendo nessas condições, trabalhando 7 dias por semana. E o que é pior, elas tinham que, naquele regime que vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Tinha um bar ali naquele local ali, as pessoas para comer, para ter os seus, para se manterem vivendo. Elas precisam comer, então elas tinham que comprar naquele local, tudo com preços exorbitantes. Chegava o dia de pagamento, descontava tudo que elas tinham comprado, ainda ficavam devendo. Não, não me ofende não, cara. Não me ofende não. Fica tranquilo. Porque assim, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou gaúcho. Eu sou de Pelotas. Isso não é uma piada. Eu sou gaúcho e sou de Pelotas. Mas não pensem que eu sou aquele cara que anda pilchado, travestido de estancieiro. Eu sou um cara que comemora o 20 de setembro, uma revolução que de revolução não teve nada, e ainda terminou os seus líderes se vendendo para a coroa imperial em troca de cargos no exército brasileiro que surgia, tá? Não pensem que eu tenho orgulho disso aí, cara. Pelo contrário, eu tenho total asco dessas tradições e de tudo que advém da dita Revolução Farroupilha.
Se vocês já ouviram falar no massacre de Porongos, olha, é uma das coisas mais desgraçadas que o povo gaúcho já fez. Se vocês não sabem, pesquisem, mas quiserem um dia eu trago para vocês isso aqui. Sim, cara, 2025 nós estamos. Mas o que que é isso, pessoal? O que que é isso? Isso é capitalismo. Se hoje essas empresas de tecnologia, de mídia, que elas não são empresas de tecnologia, tá? Ah, quer que eu traga? Eu trago. Pode deixar que eu trago. Vou trazer sim. Vou fazer uma live falando só disso. Vou trazer textos, vou trazer material. Pode deixar. Vou começar a organizar amanhã isso já. O que que acontece? Mas tu é do sul, Denis? Tu não é do sul, né? Tu veio pra cá pra trabalhar. Aí o que acontece? Isso aí é capitalismo, pessoal. Seja em 1500, seja na Grécia Antiga, seja o que está acontecendo lá em Myanmar, que eles cooptam pessoas do planeta inteiro e escravizam-nas para darem golpe via internet em todo mundo, ou aqui, isso aí é só capitalismo, cara. É tirar tudo que a pessoa pode oferecer, mesmo que seja a sua vida, a sua liberdade. Isso aí é só capitalismo, cara. Olha, sortudo fui eu quando um dia eu tive a oportunidade de ouvir pela internet o Mujica falando, né? Isso já faz muito tempo que eu ouvi. Quando você compra alguma coisa, você não compra com dinheiro. Você compra com o teu tempo de vida, pelo qual tu foi explorado para ganhar aquele dinheiro. Dito isso, essa reflexão ah, muito lúcida do Mujica. Ah, pode crer, Denis. É bem viajado. E aí o que acontece? O Mujica, ele. Ô, Femboy, como é que tá, cara? Tudo jóia? O que que acontece? Não importa a época. Vamos tirar tudo da gente se a gente deixar, cara. Vamos tirar tudo da gente. E para aquelas pessoas que ainda não têm dados, não têm contas bancárias, não têm tempo para ficar na frente de uma tela, eles vão tirar o suor, vão tirar a pele, vão tirar a liberdade. E é isso, esse tipo de coisa que me tira o sono. Esse tipo de coisa, porque assim, ó, ainda que eu tenha entrado tarde, eu consegui entrar numa universidade. Eu consegui fazer um curso de educação superior. Ainda que isso não seja garantia de nada. Tive que correr muito atrás de trabalho e depois de concurso público, tá? Não foi fácil, não é fácil até hoje. Mas para essas pessoas aqui nessa condição, olha, é muito diferente da minha. E eu não consigo, pessoal, sinceridade, sem fazer tipo, eu não consigo admitir, saber que hoje eu estou sentado aqui no apartamento que eu alugo para ficar na cidade onde eu trabalho, que eu estou sentado confortável na frente do computador fazendo uma live aqui conversando com vocês. Enquanto isso, tem pessoas, talvez até sob açoite, passando fome e sendo exploradas. É isso que me indigna. E aí a gente tem aqueles babaca fazendo palhaçada lá em Brasília. E tudo isso, eles só estão lá em Brasília fazendo palhaçada. E essas pessoas só estão sofrendo o que estão sofrendo aqui nessas condições por capitalismo. E se a gente não quebrar essa roda, todo mundo vai perder, cara. Todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder, cara. Olha só, abri a matéria e não li nada, né?
Os auditores fiscais encontraram trabalhadores recrutados nas regiões norte e nordeste do país, em situação degradante, em um canteiro de obras na zona rural do município. A operação, iniciada em 20 de julho, revelou condições insalubres na construção de uma usina de etanol. Segundo a fiscalização, um incêndio que atingiu parte dos alojamentos pode ter sido provocado pelos próprios trabalhadores em protesto contra frequentes falhas de fornecimento de água, de energia elétrica e água potável. As condições nos alojamentos comprometiam a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, impedindo o descanso adequado diante do calor intenso na região. Pessoal, eu nunca tive no Mato Grosso, mas diz que lá é quente pra caramba. Ó, o Denis aí tá em Cuiabá, aí é muito quente, Denis. Cara, tem tudo para todo mundo aqui. Essa é a moral. Já faz tempo que a humanidade desenvolveu capacidade de gerar alimento para todo mundo, cara. O suficiente para todo mundo, cara. Não é de agora isso. Não é com a quarta revolução agrícola. Já tinha, cara. Mas não. O pessoal joga fora, o pessoal mata pintinho para segurar o preço do frango alto. O pessoal joga tomate fora para segurar o preço. Úmido. Os dormitórios tinham apenas 12 metros quadrados, cara, e acomodavam até 4 pessoas, sem ventilação adequada nem climatização. Eles não tinham roupa de cama adequada, estavam tendo problemas de fornecimento de água e energia elétrica, mas eu garanto que a água lá para trabalhar, para fazer a massa, para virar o concreto, isso tinha. Ô, Léo, bem-vindo, cara. Voaremos. Seja bem-vindo, pega um banco, senta aí e se aproxima, o gameplay já vai começar. Só o velho parar de devagar aqui. Ah, exatamente, Pimboy. Tá cheio disso. Tá cheio. Mas aí passa um indígena, que aqui na região tem muito indígena, sabe? Muito Guarani, muito Caingangue. E aí tem pessoal, às vezes tem árvore frutífera assim na calçada, ou que ainda dentro do pátio, mas no galho, e tá ali uma laranja ali no pé, maçã, essas coisas. Eles não pegam. Eles pedem, perguntam se pode pegar. E geralmente eles tomam um não na cara, sabe? Eu vou trazer umas outras histórias, assim, que eu já trabalhei muito, hoje em dia não, mas já trabalhei muito próximo a comunidades indígenas. Assim, de proximidade mesmo, de trabalhar integrado com eles. Mesmo na época da faculdade e depois como profissional formado. E eu vou trazer isso mais adiante para vocês, eu vou preparar isso de uma forma mais própria para apresentar para vocês, tá? E até uma parada que foi bem reconhecida, né? Mas eu falo para vocês isso mais adiante, em outro momento. Por favor, minha esposa, não puxe minhas orelhas, eu não estou falando demais. Vai lá, problema. Volta sempre que quiser, cara. Volta sempre que quiser. Estamos aqui quase todos os dias. Amanhã não tem live, porque amanhã é o dia do Bem Te Vi voar para casa, tá? Mas volta sempre que quiser, cara. Eu vou sempre avisar lá no Discord, pedir para Alice se ela puder compartilhar lá, para a gente conversar. O que vazou, Alice? Vazou nada. Não vazou nada. Não, é que ontem eu falei umas coisas que a minha esposa achou que eu não deveria ter falado. Ah, não adianta voltar na live que eu editei esse pedaço. Ah, pô, pode crer, problema. Volta mesmo. Após o incêndio, parte dos trabalhadores foi transferida para casas e hotéis da região. Mesmo assim, muitos continuaram em situação degradante, dormindo em colchão, sem camas, sem roupas de cama ou em locais inadequados para guardar os poucos pertences que lhe restaram. Segundo o Ministério do Trabalho, alguns operários perderam todos os seus pertences no incêndio.
A fiscalização também verificou que a empresa não emitiu comunicação de acidente de trabalho para os feridos no incêndio, o que comprometeu o acesso ao benefício. Por que que ela não emitiu? Por que que ela não emitiu? Hã, a comunicação de acidente de trabalho? Porque ninguém era registrado. É simples. É simples. Outro ponto grave foi a descoberta de um sistema paralelo de controle de jornada, conhecido como ponto 2. Pessoal, eu já trabalhei assim. Eu já trabalhei assim. Tu ia lá, tu batia, tu tinha teu horário de trabalho, de 8 horas diárias, tá? Tu cumpria a tua jornada, tu batia o ponto como se tivesse ido para casa, mas tu continuava trabalhando. Isso aqui, eu não acreditei que isso continuava existindo. Eu já passei por isso. Isso aí existe. E ó, e não é empresinha pequena não, viu? É grupo grande. E detalhe, eu era menor de idade na época ainda. Acontece? Bobear acontece ainda hoje, cara. Eu vou trazer umas historinhas que aconteceram comigo. Talvez vocês fiquem com o cabelo arrepiado, cara. Exatamente, Gui. Só que aí é que tá. ah, a CLT, com todos os problemas que tem, ela sempre foi alvo de ataques do empresariado e do poder. Sempre foi. E aí o que acontece? Ela só foi sendo dilapidada, foi tirando pedaços dela, gestão após gestão. E talvez um dos últimos pregos ainda está por vir, que está lá na mão do Gilmar Mendes, que é a chamada pejotização. A gente achava que nada poderia ser pior do que a reforma trabalhista do Michel Temer, mas não, tem agora a pejotização, que está lá na mão do Gilmar Mendes. E eu não sei o que que ele negociou quando teve o encontro dele lá, o Gilmar Palusa, em Portugal, que foi muita gente importante conversar com ele, tá? Ô, Luke, isso aí é o feijão com arroz. Cúmulo de função, trabalho em sistema degradante, dupla jornada, promessa de mais hora extra para ganhar mais, e isso não ser traduzido. E como era um ponto paralelo, eles pagavam se queriam, tá? Ô, Doug, obrigado, cara. Obrigado, tô tentando. Assim, pessoal, eu não gosto de ficar falando muito, que senão vão dizendo, cara, tu tá é evidência anedótica. Não, pessoal, tá tendo uma matéria aqui que tá falando o que aconteceu com os trabalhadores, e eu disse, porra, aconteceu comigo isso, na década de 90. Vocês talvez nem fossem nascidos, alguns de vocês, tá? Aconteceu comigo isso. E aí eu não considero isso evidência anedótica, porque nós não estamos tratando de um assunto científico. Eu estou falando de um testemunho. Eu estou falando de um relato, sabe? Ah, e também, assim, ó, esquece o academês nesse momento, tá? Independente do nome que quiserem dar, só resta ao pobre ser explorado se esse sistema continuar vigente. Essa é a moral, entendeu? E assim, ó, a minha primeira ideia de canal, pessoal, era criar um canal falando sobre serviço público, né? E eu ia reunir relatos de pessoas que passam por situações que as pessoas que não estão no serviço público nem imaginam que acontece, tá? Eu cheguei até a reunir algumas coisas, mas eu não estava vendo meios para viabilizar isso. Só que eu acho que eu vou incorporar isso aqui também na proposta aqui do canal, sabe? Se alguém tiver relato assim de um trampo arrombado que vocês tiveram que submeter, tiveram que passar, eu vou botar o e-mail aí, manda pro e-mail e, e eu leio sem identificar ninguém, entendeu? Eu tô pensando em fazer isso aqui, porque essa era a minha ideia original de canal, sabe? Essa era a minha ideia de pegar e trazer.
Porque assim, para você ter ideia, eu tenho uma amiga minha que ela era servidora pública federal, cara, e ela pediu exoneração pelas situações que ela foi obrigada a submeter, e isso acabou com o psicológico dela. Aí tu pensa, né? Pô, eu estudei mil, perdi a conta de quantos concursos eu fiz na minha vida. Perdi mesmo. E a gente sempre buscando, o concurso, não sei o quê. Bah, é a chance de mudar de vida o concurso público. Minha colega, minha grande amiga, teve 15 anos lá dentro e pediu. E chegou, e no primeiro momento eu fiquei imaginando, mas será que ela não está fantasiando? Será que ela não romantizou? Será que ela isso? Aí eu me toquei de um detalhezinho mínimo. Cara, não foi na minha pele, foi na pele dela. Só ela sabe o que ela sofreu. Só ela sabe o que ela passou. E com certeza o que ela me contou não deve chegar na metade do iceberg disso aí. Porque para a pessoa, e assim, ó, ela é sozinha no mundo, sabe? Ela já não tem mais pais vivos, ela é solteira, tá? Ela tá tendo que se virar para sobreviver. Enquanto antes, todo dia primeiro, pingava o dinheiro na conta do salário. Mas acho que era um salário que estava custando muito caro para ela. E quando ela me disse, olha, é um salário que está me custando muito caro, porra, aquilo me doeu. E eu já vi coisas assim, talvez que vocês nem venham acreditar, que ocorrem no serviço público. E é por isso também que o bem-te-vi não mostra o rosto. O bem-te-vi não se identifica, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso no futuro. Eu vou organizar, mas a conversa sobre os massacre de Porongos vem antes. Os auditores ouviram relatos dos operários que trabalhavam semanas seguidas, inclusive aos domingos, sem qualquer folga, em total descumprimento da legislação trabalhista. Os trabalhadores cumpriam expedientes das 8h48, com turnos que chegavam até 22 horas. Eles não chegavam até as 22 horas. O trabalho chegava a durar 22 horas. Nessas 2 horas restantes para beirar 24, eles tinham que se virar para dormir, comer, se limpar e comer. Como é que os caras não tocaram fogo naquilo lá antes, meu Deus? Pelo amor de Deus, pessoal, eu vou parar essa matéria por aqui. Isso aqui já tá me fazendo mal, sabe? E como eu disse, o bem-te-vi não tá bom hoje, né? Ai, bem-te-vi tá com dor nas costas. Então, assim, pessoal, pera aí. Só mais 10 centavos aqui. O que que é trabalho análogo à escravidão? Eu sempre tive dúvida, vou aproveitar para ver se eu aprendo. O Código Penal define como trabalho análogo à escravidão aquele que é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, que, sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, quer por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou seu preposto. Eu acho que só faltou o seguinte nessa consideração aqui. É que aí, assim, ó, aí eu acho que para mim já é taxativo. Já dá para bater o martelo que é trabalho escravo mesmo. A cooptação desses trabalhadores sob a promessa de ganhos reais por um trabalho realizado. Eu acho que é isso que faltou. É isso que faltou. Todo trabalhador resgatado por um auditor fiscal do trabalho tem, por lei, direito ao benefício chamado seguro-desemprego do trabalhador resgatado, que é pago em 3 parcelas no valor de um salário mínimo cada. Pessoal, eu não sei exatamente o que vocês pensam acerca disso, mas eu acredito que vão concordar comigo. Eu não gosto do pensamento ANCAP. Eu não gosto do pensamento ANCAP, tá? Porque isso não quer dizer que eu tenha prazer em pagar imposto. Mas se não é dinheiro do imposto para isso ser revertido, para garantir isso aqui,
que é o mínimo para essas pessoas, porque assim, pessoal, rico, quem tem grana para construir uma usina de etanol é rico. E rico, ele tem bastante dívida. E às vezes ele morre devendo. E se é com o governo, então aí que ele estica até onde ele puder e não paga. Aí depois vem uma negociação com 95% de desconto, aí ele paga. E aí esse trabalhador não recebe nada. Talvez a única coisa que ele venha receber seja esse seguro-desemprego aqui. Porque depois ninguém vai atrás desse trabalhador, desse que foi resgatado. Foi, assim, a área do conhecimento a qual me formei, ela não acredita na ideia de resgate. Não existe resgate. Isso, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas para nós não existe resgate. Existe a tentativa de retirar uma pessoa de uma situação, porque se é algo que precisa ser resgatado, essa pessoa já não é mais a mesma pessoa. Então, assim, o que que acontece? Ah, é a única coisa que eles têm. Mais nada. Mais nada, pessoal. E esse empregador não vai pagar isso. Não vai. Não, que tem que saltar fora mesmo. Sim, é por isso que eu disse. Se a pessoa tá da mesma forma que tá aqueles cretinos fazendo palhaçada lá em Brasília, e só o fazem porque ganham e muito bem para isso, tá? Esses trabalhadores nessas condições aqui, fruta apodrecendo no pé e ninguém comendo, cara, tudo isso tem um nome: capitalismo. Até essas malditas IA que estão tirando um monte de trampo por aí, é capitalismo, cara. É capitalismo. É só capitalismo isso, cara. Se a gente parar para pensar, quem paga a multa somos nós, né? Quem acaba pagando somos nós, porque e assim, ó, eu não estou lamentando nem reclamando, não entendam mal, mas é dos impostos que a gente paga, porque quem paga imposto e quem paga dívida é pobre, cara. Rico, além de não pagar imposto, também não paga dívida. Isso é um fato. Isso é um fato, tá, pessoal?